Aqui a nossa conversa já repercutindo, né? Mais cedo até falamos sobre a redução ali da Petrobras do preço do diesel nas refinarias, que já começa a partir de hoje. Queria entrar nesse tema, né? Essa redução, isso acontece porque o preço do petróleo está caindo no cenário internacional, com a redução até da demanda, medo até de recessões. Eu queria entender como que você avalia o momento, né, da empresa especificamente, e também depois a gente falar um pouquinho mais sobre petróleo. Perfeito. Bom, eu acho que a gente tem dois pontos bem importantes aqui. Algumas pessoas vêm conversar comigo, principalmente os clientes, pô, Flávio, esse preço de barril de petróleo, a empresa subiu um monte, estamos nas máximas, e eu tive uma conversa ontem, inclusive, com o pessoal da mesa, eu perguntei, olha só, pessoal, se a gente não tivesse com a Petrobras nas máximas, se ela tivesse subido para R$60, e agora ela estivesse no patamar atual, vocês se sentiriam mais confortáveis em estar no ativo? Por que eu perguntei isso? Porque os múltiplos da empresa seguem extremamente baixos. Mesmo se a gente considerar que o preço do barril de petróleo, né, vai ficar abaixo dos $100. A gente está com a empresa negociando aí a 2 vezes lucro, aproximadamente, e a empresa, a princípio, não fará capex e será uma boa pagadora de dividendos. Então, o que eu estou vendo aqui é que muitas pessoas elas estão preocupadas com relação ao preço da empresa, mas estão esquecendo que os múltiplos estão extremamente descontados, mesmo que a gente considere que o preço médio do barril de petróleo venha a trabalhar em patamares mais baixos. Até porque, mesmo olhando para frente, né, a gente não tem uma capacidade de refino tão grande ao redor do mundo. A capacidade de extração também ela tem lá suas limitações depois de uma década sem investimento. Então, o resumo é, mesmo com esse cenário de barril de petróleo, a gente está trabalhando com um cenário do ativo estar barato por causa desses fatores. E aí tem o segundo ponto, que é a questão política. E essa daí é o que na nossa visão acaba fazendo mais preço na empresa hoje, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, é quase binário na nossa visão, o que pode acontecer com a companhia após as eleições. Isso se a gente for levar a sério o que os governantes, os candidatos que estão mais próximos aí de se tornarem novos presidentes estão falando. Então, na nossa visão, existe esse risco político que pode afetar a empresa, mas mesmo num cenário ruim, que a gente tem alguém que vai ter uma intervenção mais pesada, essa intervenção ela não vai se dar do dia para a noite e a empresa vai ficar despejando dinheiro através de dividendos. Então, não sei se eu me fiz entender, se eu fui claro, mas o ativo ele está barato porque carrega risco, mas na nossa visão, nesse patamar de preço, esse risco ele estaria compensando. Lógico, o investidor não pode também carregar muito a posição se ele não tem estômago para volatilidade, mas se for aquele percentual que ele está disposto a correr um risco maior, o risco-recompensa de hoje está atrelado à Petrobras, ele está interessante, na nossa visão.